Bora para um videozinho rápido sobre Revolução do Porto. A Revolução do Porto é um daqueles eventos históricos que acontecem do outro lado do Atlântico, mas que acabam repercutindo muito aqui na América, precisamente no Brasil, na nossa história. Foi um movimento de insatisfação, de expressa insatisfação dos portugueses. Eles começam as suas manifestações no ano de 1820 e a coisa vai ganhando corpo, até que em 1821, na cidade do Porto, a coisa está mais organizada, a adesão está aumentando e aí esse evento histórico vai mudar a história de Portugal. E as mudanças em Portugal acabarão refletindo aqui no Brasil. Se a gente considerar o contexto europeu do acontecimento dessa revolução, nós temos uma Europa vivendo uma onda liberal, não só de liberalismo, além de gritos de liberais, nós temos o grito dos socialistas, nós temos o grito dos nacionalistas, e se a gente juntar essas três teorias, esses três conjuntos ideológicos, nós veremos um processo chamado historicamente de Primavera dos Povos. Vamos nos concentrar nessa onda liberal rapidamente. Em 1815, o Congresso de Viena traz de volta o absolutismo. No entanto, esse absolutismo não será aceito pacificamente. O iluminismo no século anterior, século XVIII, exatamente no século anterior, já tinha varrido a Europa, já tinha estabelecido raízes. Então esse retorno absolutista não será bem-vindo, bem-quisto, bem visto pelos europeus todos. Haverá resistência na Espanha e em Portugal, até como consequência do que eles viram acontecer na Espanha. Então eles vão começar a lutar contra o absolutismo. E Portugal, nessa época, ainda era um país absolutista. Dom João VI está morando no Brasil, na colônia brasileira, já transformada em Reino Unido, porque afinal de contas nós estamos em 1821. Então os portugueses vão dar um grito, esses portugueses liberais, encaixados nessa onda liberal que está por toda a Europa, eles vão fazer a Revolução do Porto. Se considerarmos o contexto brasileiro, o Brasil está vivendo o seu período joanino exatamente por causa da presença do rei Dom João VI aqui, que veio por conta das invasões napoleônicas. Desde 1808 ele está no Brasil e essa permanência um tanto quanto longa vai fazer os portugueses se revoltarem lá do outro lado, exigindo o retorno do Dom João VI. Então veja, na Europa a Revolução do Porto está encaixada com uma onda liberal de uma galera que não está gostando dessa história de absolutismo ainda vivo. No Brasil, Dom João VI estando aqui, está contribuindo para que esses portugueses lá na Europa estejam insatisfeitos e peçam para que ele volte. E aí essa Revolução do Porto está intimamente ligada com a nossa independência, com o 7 de setembro, que não é assunto para essa videoaula, é só para fazer o link. O que estão pedindo os portugueses então? Inspirados pelo liberalismo, inspirados por essa onda liberal, participando dessa onda liberal, eles exigem o retorno imediato de Dom João VI. Veja bem, quando eu tenho uma população querendo mandar, entre aspas, querendo dar ordens ao seu rei, isso não combina com absolutismo, certo? Isso combina com liberalismo, isso combina com iluminismo, que diz que o povo pode exigir dos governados. Então isso aí já é uma demonstração de que os portugueses estão alimentados pelo liberalismo. Nesse momento, eles estão sendo governados por um inglês,
Desde que Dom João VI foi para o Brasil, que Napoleão invadiu, a presença da Inglaterra é constante. A Inglaterra expulsou Napoleão, a Inglaterra deixou o inglês para administrar na ausência do Dom João VI, tudo com o consentimento de Dom João VI. Esse Lorde não está sendo querido. Estão pedindo a expulsão do Lord Beresford. Lisboa, eles estão solicitando que Lisboa volte a ser a sede do Império. Como assim volte a ser? Desde 1815, quando o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal, o Rio de Janeiro, que era a habitação da corte, o Rio de Janeiro, capital do Brasil, era a sede real, concordam? O rei está morando aqui e daqui ele controla os dois reinos. Então Lisboa acabou perdendo o status e os portugueses estão solicitando o retorno dos privilégios da predominância de Lisboa como sede desse Império Português. Dom João VI retornando, ele não seria mais um monarca absolutista, porque os portugueses já estão organizando uma constituição. Conforme eu disse no início, esse movimento está começando lá em 1820, a galera está se organizando, trazendo mais adeptos e eles começam a escrever uma constituição. Então eles estão pedindo, olha a mudança, olha a importância desse evento histórico, a história de Portugal mudou. O absolutismo cai e o constitucionalismo está nascendo, porque é um dos pedidos dos revoltosos. E por fim, o tópico mais polêmico. Tem português que não está concordando com essa história do Brasil ter se tornado Reino Unido, ter deixado de ser colônia. Então eles estão pedindo que o Brasil seja recolonizado, que o Brasil volte a obedecer e não ter mais liberdades, né? Que o Brasil volte a obedecer Lisboa, o centro do Império, a sede do Império. Aqui tem um desencontro, eu vou gastar mais alguns segundos falando sobre isso. Veja, a partir do momento que os portugueses começam a se organizar para fazer uma assembleia, o Brasil, sendo o Reino Unido, teria direito de mandar deputados para fazerem parte dessa Assembleia Constituinte. E eu preciso te contar que alguns brasileiros chegaram a ir para lá, viajaram para Portugal para participar desse momento de construção de uma Constituição para Portugal. Afinal de contas, o Brasil é Reino Unido. Então era justo, era de direito que houvesse deputado brasileiro participando. Mas isso não agradava a todos. Uma parte dos portugueses, e é a parte que vai acabar não conseguindo, perdendo, mas uma parte dos portugueses pede que o Brasil seja recolonizado. E esse vai ser o ponto de embate, de confronto entre brasileiros e portugueses. Os brasileiros que vão para Portugal achando que teriam um diálogo com os portugueses, quando se deparam com essa tentativa de recolonizar o Brasil, eles percebem que não haverá acordo, não haverá diálogo. Retornam para o Brasil e acabam alimentando a possibilidade do Dom Pedro ficar e se transformar no nosso primeiro rei, que é o que vai acabar acontecendo. Veja comigo um trechinho do Decreto das Cortes Portuguesas, escrito em 24 de abril de 1821. Então veja bem, o negócio está bombando, a revolução está acontecendo. E isso aqui expressa a vontade desses revoltosos. As Cortes de Lisboa declararam os governos provinciais independentes do Rio de Janeiro. Veja isso. Então a província de Minas Gerais, a província de São Paulo, a província da Bahia está sendo declarada independente do Rio de Janeiro, que era a sede, que era a capital, que era o centro do poder, subordinando-os diretamente às cortes. Veja, Rio de Janeiro não manda mais. Vocês brasileiros, províncias brasileiras, vocês estão ligados diretamente a nós agora. Antes mesmo que lá chegassem os deputados brasileiros, já tratavam as cortes em 29 de setembro de 1821 de assuntos de sumo interesse para o Brasil, decidindo transferir para Lisboa
o Conselho da Fazenda, a Junta de Comércio, a Casa de Suplicação e várias outras repartições instaladas no país Brasil por Dom João VI. Decretava-se a seguir, em 29 de setembro, 1º e 18 de outubro, a volta do príncipe regente, nomeando-se para cada província, na qualidade do poder executivo, um governador de armas independentes das juntas e destacando novos contingentes de tropas para o Rio de Janeiro e Pernambuco. Eles estão querendo dominar de novo o Brasil por esse texto, que na verdade não é exatamente um trecho, né, literal desse decreto. Estou tirando aqui desse livro da Emília Viotti da Costa, mas vocês perceberam o tom dos portugueses, né? Eles estão trazendo de volta muitos órgãos que estavam instalados no Brasil. Para com isso, para com essa palhaçada, volta aqui para Portugal e o Brasil agora vai nos obedecer de novo. Então isso aí vai ser o ponto de briga de portugueses com brasileiros. E é por isso que os brasileiros vão deixar de apoiar a Revolução e vão acabar apoiando Dom Pedro I a romper com Portugal e se transformar no nosso primeiro imperador. Resultados da Revolução do Porto. Dom João VI vai retornar sim para Portugal, vai obedecer às cortes, não vai ser mais absolutista. Portugal vai ter uma constituição, uma monarquia constitucional será estabelecida e, como você já sabe, o Dom Pedro fica aqui no Brasil e aí está começando, por causa disso aqui, o processo de independência do Brasil. Por isso que eu disse, a Revolução do Porto é daqueles eventos que acontecem de lá, que respingam de cá, que mudam a história de lá, mas também mudam a história de cá. Eu quero finalizar deixando uma questão, um questionamento, né, para te incomodar. A Revolução do Porto, ela pode ser considerada uma revolução liberal ou uma revolução conservadora? Liberal, quando eu tiro o poder do rei, quando eu encaixo mais com o iluminismo, com o liberalismo. Conservadora, quando eu gosto de centralização de poder, quando eu gosto de coisas que combinem com o absolutismo. Fala para mim. Em alguns livros, é até normal a gente encontrar revolta liberal do Porto ou revolução liberal do Porto. Mas espera aí, então já respondi? Jeane, então você acabou de dar a resposta para o questionamento que você propôs. Não é tão simples assim. Volte aqui nos objetivos comigo. Quando eles querem monarquia constitucional, isso é liberal, né? Poder na mão do povo, descentralizado. Quando eles querem mandar no Dom João VI, que ele retorne imediatamente, isso também é liberal, porque eles estão com o poder na mão e tirando o poder do absolutismo, beleza. Mas o que você me diz quando eles querem recolonizar o Brasil? Colonização é uma estratégia mercantilista e mercantilismo é a política econômica do absolutismo. Então, uou, explodiu. Contradição pura, descarada. Os portugueses, ao mesmo tempo que eles têm posturas liberais de acabar com o absolutismo, de transformar Portugal numa monarquia constitucional, de mandar no rei, isso é liberal. Eles estão sendo conservadores também, porque eles pedem recolonização do Brasil, que o Brasil volte a ser colônia, e isso não combina com iluminismo, com liberdade, com liberalismo. Então a resposta para essa minha provocação seria os dois. É uma revolta que tem traços liberais, mas que também tem traços conservadores. É uma contradição descarada mesmo. É isso, um videozinho curto, extra, só para reforçar a Revolução do Porto, a importância da Revolução do Porto. Até mais!